Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite para quem eu ainda não falei. Vamos para mais uma aula aí de cálculo e métodos numéricos. Na última aula, a gente viu um pouquinho de como a gente calcula erros e representação no sistema de ponto flutuante. E aí, nessa aula, a gente vai ver como que a gente calcula numericamente aproximações de zero de funções reais. Bom, nós temos diversas aplicações em que nós precisamos encontrar zero de funções reais. Então, esses métodos aí, eles vão ser muito utilizados quando nós estamos buscando resolver problemas de otimização, quando a gente quer encontrar condições para que os resultados podem ou não ser alcançados em alguma função, e também para a gente entender o comportamento de sistemas dinâmicos. Então, nós temos aí algumas aplicações no mundo real para os nossos métodos de aproximação de zero de funções. Existem alguns métodos que a gente pode utilizar para isso. Nesse curso, nós vamos ver, acho que 6 deles, mas nessa aula especificamente, nós vamos ver 3, que é o método por gráfico, o método da bissecção e o método da régula falsa, que também é chamado de posição falsa. Então, vamos lá. Imagina que nós temos uma expressão assim, nessa forma como apresentada aqui. Então, ela tem várias variáveis, ela é não linear, muito linda, com combinações de funções, e nós queremos encontrar o zero dela. Bom, além da gente ficar maravilhado, né, com toda essa grandeza, a nossa primeira pergunta deve ser se ela tem uma solução, certo? E se ela tem uma solução, se essa solução é única. Vamos lembrar lá do cálculo 1 o que significa ter uma solução nula, né? Ou ser o zero ou raiz de uma função. Então, a gente diz que um valor ele vai ser o zero ou a raiz de uma função se quando a função aplicada nesse valor é zero. Certo? Acho que todo mundo lembra dessa definição aí que já deve ter usado bastante na sua vida. Os nossos métodos para encontrar esses zeros de função, eles vão consistir aí em 2 fases. A primeira fase de isolamento das raízes, então nós vamos determinar um intervalo e buscar se existe uma raiz nesse intervalo. E a segunda fase, onde nós vamos tentar aproximar o valor dessa raiz. E esses métodos, eles vão ser iterativos. Então, a gente vai fazer a fase 1, a fase 2, e voltar para a fase 1 e para a fase 2, de maneira a encontrar aí a melhor aproximação para a minha raiz. Vamos iniciar, então, com a abordagem de análise gráfica. Para isso, nós vamos buscar mais ferramentas lá do cálculo 1. Em particular, esse resultado, que é o teorema do valor intermediário, ele vai nos dar as condições para que exista uma solução em um intervalo. E quais são essas condições? Então, se eu tenho uma função em um intervalo fechado, nos reais, e ela é contínua, se a função aplicada nos limites do intervalo, nos extremos do intervalo, for menor que zero, então vai existir um x nesse intervalo, que vai ser o zero da minha função. Geograficamente, esse teorema quer dizer o seguinte: se eu tenho lá um intervalo de AB com uma função entre A e B, se eu aplicar a função
no extremo do intervalo A vezes a função no extremo do intervalo B, isso vai ser negativo. Ou seja, a minha função, em algum momento, ela vai ter que cruzar o eixo das abscissas. Então, esse é o resultado. Vamos ver, num exemplo, como que isso se aplica. Então, aqui eu estou com a função f de x, que é igual x ao cubo menos 6x mais 3. X ao cubo menos 6x mais 3. E eu quero saber se tem uma raiz no intervalo menos 3, 3. Então, estamos no intervalo menos 3, 3. O que o nosso teorema diz lá? Que se a função ela é contínua, eu aplico ela nos extremos do intervalo. Bom, aqui eu estou com uma função polinomial. O que a gente sabe de função polinomial? Que ela é contínua em todo R, certo? Então, a minha primeira condição satisfeita. Aí agora eu aplico a minha função nos extremos do intervalo, porque eu quero observar se f de A, f de B é negativo. Aqui sendo o meu AB. Beleza? Então, f em A, nesse caso, é menos 3. A minha função aplicada em menos 3 é só substituir aqui, né? Menos 3 ao cubo menos 6 vezes menos 3 mais 3. Calculando isso aqui, vai dar menos 6. Conferem? Beleza, tá todo mundo acreditando. F no 3 é a mesma coisa. 3 ao cubo menos 6 vezes 3 mais 3. E esse aqui vai dar 12. Confere? Sim, ótimo. Então, aqui a minha f no extremo do intervalo inferior está dando menor que zero e no outro extremo está dando maior que zero. Então, f de menos 3 e f de 3 está dando negativo. Pelo meu teorema lá, então, nós temos uma raiz x estrela nesse intervalo. E eu posso colocar lá no gráfico. Então, eu tenho menos 3 e 3. O menos 3 está negativo, então ele está começando aqui embaixo. E o 3 está positivo, então está aqui em cima. Então, em algum momento, ela está cruzando aqui o meu intervalo. Beleza? Perguntas? Não, tranquilo, professor. Ótimo. Então, vamos seguir. Então, a gente tem lá menos 3 e 12. Mas, quando a gente plota essa função, a gente pode verificar que existem 3 raízes no nosso intervalo. Olha só, nosso intervalo lá está indo de menos 3 a 3. Então, ela não tem apenas um zero, ela está tendo 3 zeros de função. Então, nós precisamos de mais um resultado para garantir que em algum desses intervalos eu vou ter apenas uma raiz, ou seja,
Eu quero verificar a unicidade da minha raiz. Para isso, a gente tem esse resultado aqui, que ele vai trazer que a minha f, que além dela ser contínua, ela também seja diferenciável no meu intervalo. Então, se eu tenho a f diferenciável, ela aplicada nos extremos do intervalo é negativo, e a derivada não troca de sinal nesse intervalo, então vai existir um único valor x, tal que a f de x vai ser zero. Graficamente, isso quer dizer que eu vou ter uma função do intervalo AB, tal que se f em A é um valor negativo e a f de B é um valor positivo, o produto delas vai ser zero, ou seja, a minha função ela vai cruzar o intervalo, e por ela ser diferenciável, e a derivada não trocar de sinal, quer dizer que nesse intervalo ou a derivada só vai subir ou só vai descer. Então, a gente pode observar que o nosso método de análise de gráfico, ele vai seguir os mesmos passos que a gente fazia lá em cálculo 1 para fazer o esboço do gráfico. Lembra lá que a gente fazia, observava o domínio da função, encontrava os pontos de descontinuidade, encontrava a derivada, os intervalos de crescimento, decrescimento, ponto de máximo, mínimo, concavidade, inflexão e assíntota. A análise de gráfico numérico, ele também vai seguir o mesmo passo de olhar o domínio da função, verificar se ela é contínua e derivável, e observar o crescimento e decrescimento da função, mas ainda vamos ter que verificar a função nos extremos do intervalo. Beleza? Então, olhando lá para o nosso exemplo, nós vamos ter que a nossa f, ela é uma função polinomial, ela é contínua e ela também é derivável em R, né? Então, eu estou ali nas primeiras condições do meu resultado. 6x mais 3. Isso, né? Isso. F de menos 3, F de 3 é negativo. O que está faltando agora? Eu fazer a derivada e eu verificar aonde ela cresce, ela decresce, certo? Então, vamos calcular a derivada da minha f. Lembram lá como que a gente calcula a derivada? Aqui eu tenho uma soma de funções. Então, a soma de funções é a derivada da soma. Aqui eu tenho x ao cubo, que é um polinômio. A derivada de x ao cubo, eu desço o expoente e diminuo 1 do expoente. A derivada de constante vezes uma função é a constante vezes a função. A função aqui, x, a derivada é 1, então fica só x. E derivada de constante é 0. Então, a minha derivada da f é 3x ao quadrado menos 6. E eu quero saber, então, aonde que a f' é crescente. Então, aqui eu vou ter 3x ao quadrado menos 6 maior que 0. Somo 6 dos dois lados, ou passo 6 para o outro lado da minha inequação. Eu fico com 3x ao quadrado maior que 6. Divido por 3. Então, isso não muda o meu sinal. E aí eu posso tirar a raiz dos dois lados, certo? Então, fica x maior que mais ou menos raiz de 2. Dessa forma, eu encontrei que para x maior que mais raiz de 2 e para x maior que menos raiz de 2, a minha função ela é crescente. Então, eu vou lá fazer o meu gráfico de novo. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho menos 3,
aqui eu tenho 3. No menos 3, ela é negativa. No mais 3, ela é positiva. E aqui, o meu raiz de 2 é 1,4, né? Aproximado. Então, se eu colocar o 1 aqui, meu raiz de 2 vai ser mais ou menos aqui. Raiz de 2 menos raiz de 2. Para cima de raiz de 2, a minha função é crescente. Assim, pelo meu teorema, e a análise dos sinais, nós temos que vai existir uma raiz única no intervalo maior que raiz de 2 e menor que 3. Então, entre raiz de 2 e 3. Beleza? Então, para mim encontrar um intervalo em que existe uma raiz única, usando o meu método de análise gráfica, eu verifico se a função é contínua, diferenciável no intervalo, calculo a função nos extremos do intervalo, calculo a derivada e verifico onde a derivada ou é estritamente crescente ou é estritamente decrescente. E aí eu encontro o intervalo em que vai existir uma raiz única. Perguntas? Tranquilo por enquanto. Ótimo. Bom, então na parte de representação gráfica, a gente pode fazer numericamente o nosso método e a gente pode também implementar esse método em Python utilizando a biblioteca Matplotlib. Então, aqui eu trouxe o link dessa biblioteca, que é a biblioteca de apresentação de gráficos. Não é a única, tem outras bibliotecas, mas a Matplotlib é uma das mais utilizadas e ela é bem simples de ser implementada. Aqui eu também coloquei um link para vocês para o código de gráficos. Então, eu fiz um código bem simples, onde a gente importa a biblioteca e apresenta um gráfico. Aí, para o código do gráfico, o que a gente precisa? A gente precisa dar o valor para a variável, criar a função, e para plotar o nosso gráfico, a gente só utiliza os comandos pltplot, a variável e a função, e pltshow, para a gente apresentar o gráfico. E aí, aqui embaixo a gente tem a apresentação do gráfico. Aqui embaixo eu coloquei um gráfico com um pouco mais de detalhes, para vocês compararem depois, como que a gente pode colocar, por exemplo, a legenda e os eixos. E aqui o plot, ele tá na forma discreta, né? Aqui na parte de cima a gente tem contínua, na parte de baixo, discreta. Os dois são polinômios, igual do exemplo. Aqui no slide também eu coloquei um outro link que é para um código que um aluno meu desenvolveu, que tem diversos exemplos de plot para vocês se deliciarem e utilizarem aí por toda essa carreira acadêmica de vocês. Tem vários plots bem legais, vocês podem só modificar, né, fazer uma cópia do código e modificando aí os valores para vocês. Tem até alguns gráficos iterativos aqui. Deixa eu ver se eu acho algum. Cadê?
Ixi, ficou lá embaixo. Por exemplo, aqui, ó. Então, vocês podem ir aí modificando e tentando criar diferentes maneiras de apresentar resultados. Bom, acho que de gráfico é isso. Então, os nossos procedimentos, os nossos métodos, né? Para calcular numericamente as raízes de função, como a gente comentou, eles passam por 2 passos, né? O primeiro passo é encontrar uma região e o segundo passo é utilizar o método para refinar tais regiões. O próximo método que a gente vai ver é o método da bissecção. Eu vou explicar ele de forma geométrica e aí depois a gente vê ele na forma algébrica. Então, geometricamente, o método da bissecção ele funciona assim: a gente vai ter um intervalo AB, nós vamos calcular o meio desse intervalo e a função nesse ponto, que é o meio do intervalo. Pelo nosso teorema, ele diz que se a função aplicada nos extremos do intervalo for menor que zero, então existe uma raiz ali. Então, quando eu aplicar a minha função nesse novo ponto, que é o ponto médio, eu vou verificar, quando eu faço o produto com o extremo do intervalo, se for negativo, se é negativo ou não. Se for negativo, quer dizer que tem uma raiz nesse intervalo. Se não é negativo, eu vou para o outro intervalo. Escolhido o intervalo, agora eu tenho um novo intervalo para aplicar o teorema de novo. Então, eu tenho um intervalo, eu vou calcular o ponto médio desse intervalo, calculo a função nesse ponto médio e verifico a função com o produto da função nesse ponto médio com a função no extremo do intervalo é positivo ou é negativo. Se for negativo, quer dizer que vai ter uma raiz nesse novo intervalo. E assim eu vou fazer até eu encontrar uma aproximação da minha raiz. Ah, mas e se a minha aproximação é muito boa? Eu posso parar? Em geral, nós vamos ter ali uma condição para eu parar o meu método. Então, eu vou ter um valor, que é a quantidade de diferença entre a função no zero e a função no meu ponto, para dizer se está suficientemente próximo e se eu posso parar o meu método. Algebricamente, o que isso quer dizer? Suponha que a gente vai ter um intervalo lá, AB, em que a função aplicada nos extremos desse intervalo é negativo. Então, pelo nosso teorema, vai existir uma raiz nesse intervalo. A gente calcula o ponto médio do intervalo, que é dado por m igual a mais b sobre 2, e nós avaliamos a f nesse ponto, ou seja, a gente calcula a f de m. Se a f de m vezes a f de b, ou seja, a f no ponto médio vezes a f no extremo do intervalo é negativo, então vai ter uma raiz ali e o meu novo valor de a agora vai ser m. Se não, o meu b que vai ser substituído pelo m. E assim eu vou construir um novo intervalo. E a gente vai repetir isso até a gente obter a diferença entre os intervalos menor aqui que um delta. Vamos fazer um exercício para a gente ir trabalhando esse método. Então, observa abaixo o gráfico da função, f de x igual a exponencial de x menos 2, e usando a técnica da bissecção, encontrar uma estimativa para o intervalo que localiza o primeiro zero dessa função. Então, o primeiro zero dessa função acontece aqui próximo de menos 2. Então, eu vou escolher aqui um intervalo de, deixa eu ver, menos 3 e menos 1. Beleza? Então,
Vamos lá. Eu estou com a minha função f de x é igual a exponencial de x menos 2. E o intervalo inicial menos 3, menos 1. Certo. O meu método diz que eu começo verificando o valor da f nos extremos do intervalo. Então, opa. Lembrando aqui que o meu intervalo é AB, né? Então, f de menos 3, deixa eu colocar aqui f de A, é a f de menos 3, que é simplesmente eu aplicar minha f. Então, é exponencial de menos 3 menos 3 menos 2. Isso aqui eu já fiz, que dá 1,049. Mas conferem aí, porque pode ser que eu tenha calculado alguma coisa errada, viu? E a f no b, nesse caso, é o menos 1. É a exponencial de menos 1 menos 1 menos 2. Isso aqui vai dar menos 0,633. Ah, então nesse intervalo eu já estou tendo aqui que a f no menos 3 é positivo e a f no menos 1 é negativo. Então eu estou satisfazendo lá as minhas condições, né? De que f de A, f de B é menor que zero. Então existe uma raiz nesse intervalo. E agora a gente vai usar o método da bissecção para encontrar esse valor aproximado dessa raiz. E o que o método me diz? Para eu calcular o ponto médio. Então, vamos calcular o ponto médio. M vai ser A mais B dividido por 2. O meu A é menos 3. O meu B é menos 1 dividido por 2. Menos 3 com menos 1, menos 4 dividido por 2, menos 2. Beleza, encontrei o meu ponto médio. Agora eu aplico a minha função nesse ponto médio. Então, a f em m é a f aplicada em menos 2, que é exponencial de menos 2, menos 2, menos 2. Certo? E isso aqui vai dar 0,13. Bom, 0,13 é maior que zero, certo? Então, olhando aqui no meu produto, eu vou substituir pelo f de A. Então, aqui eu vou substituir o meu ponto M por A. Quer dizer, meu ponto A por M, ao contrário, né?
Então, agora o meu intervalo ficou menos 2, menos 1. Muito bom. Vamos fazer mais uma iteração do nosso método. O que o nosso método diz? Que nós temos que calcular o ponto médio desse intervalo. Então, calculamos o ponto médio. Eu chamei de M, então o próximo vai ser M1. M1 vai ser M mais B dividido por 2, certo? O meu M é menos 2, o B é menos 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 3 meios, que é 1,5, né? Beleza. Qual que é o nosso próximo passo? Calcular a F na M. Então, calculamos a função no ponto médio, que agora é M1. Então, F de M1 vai ser F de menos 3 meios, que é igual exponencial de menos 3 meios menos 3 meios menos 2. E isso aqui vai dar menos 0,27 aproximado. Opa, então agora eu encontrei um valor negativo, certo? Então, olhando lá no meu intervalo, eu estava com F de M, que é positivo, e F de B, que é negativo. Então, eu vou substituir agora o meu B pelo M1. Beleza? Então, agora o meu intervalo nosso intervalo ficou M1, que é menos 2, menos, 1,5. Beleza? Posso fazer mais uma iteração? Posso. Mas nós já podemos verificar se chegamos num resultado favorável. Para isso, nós vamos calcular o erro da minha função. Lembra lá na aula passada, quando a gente aprendeu sobre métodos de cálculo de erro? Nós vamos aplicar aqui. Nós podemos utilizar tanto o erro absoluto quanto o erro relativo nesse intervalo. A maioria das literaturas, elas trazem o erro absoluto. Mas cada método vai trazer aí problemas dependendo da maneira que você for calcular o erro. Eu prefiro calcular o erro aplicado na função. Então, aqui nesse curso, nós vamos calcular o erro absoluto entre a F aplicada no primeiro intervalo e no segundo intervalo. Desculpa, nos extremos do intervalo. Então, a F de M vai ser a F de M
0,13. E a f de M1 vai ser menos 0,27. Isso aqui vai dar algo, acho que menor que 0,5, né? Assim, se a gente definir o nosso erro como 0,5, nós podemos parar o nosso método. E a nossa solução é o último cálculo da estimativa. O meu x estrela vai ser 1,5 menos 1,5, a raiz da f no intervalo que eu iniciei aqui, menos 3 e menos 1. Beleza? Perguntas sobre o método da bissecção? Professora, só volta o slide, o border jump anterior ali. Essa parte. Aqui no caso, você fez o ponto médio com um B. Tipo. E daí no final lá, eu substituo o B pelo M1? Isso. Ah, tá. Entendi. Porque você está sempre procurando o intervalo menor. Menor. Ah, tá, entendi. Beleza, então. Beleza? Mais perguntas? Certo. Então, como resultado aqui da função, a gente tem que o zero ele é menos 1,84. Nós chegamos ali em menos 1,5, ou seja, a gente está bem próximo aí de uma estimativa favorável para essa função, né? No intervalo que a gente iniciou. Bom, para os métodos numéricos, a gente sempre vai ter ali ou dado uma quantidade de iterações que a gente vai fazer do método, ou uma tolerância, ou seja, o nosso critério de parada vai ser uma estimativa para o erro da nossa aproximação. Tem, como eu mencionei, né, algumas maneiras da gente calcular esse erro. Na maioria da literatura, vocês vão encontrar como o erro relativo do intervalo, mas também pode ser encontrado como o valor absoluto da função aplicada na estimativa. Então, esse valor vai ser menor aqui que um epsilon. Ou a maneira que eu calculei, que é o erro absoluto da função aplicada no extremo do intervalo que você está trabalhando. Nós podemos utilizar a nossa linguagem Python para encontrar zero de funções, para resolver funções. Um dos códigos que a gente pode utilizar é o Optimize, fsolve, que é um algoritmo de resolução que possui diversos métodos dentro dele. Então, ele é um pacote que você consegue escolher o método para encontrar o zero da sua função. Ele é um método bem otimizado, então é uma boa maneira de você calcular o zero de funções para os seus casos aí no mundo real, certo?
ou para comparar se o algoritmo que você implementou de outros métodos está favorável. Aqui embaixo tem o código para uma maior explicação desse comando. E aqui eu coloquei também as funções que são mais utilizadas e que vão aparecer aqui no nosso curso. E essas funções, elas vêm da biblioteca Math. Então, para vocês utilizarem esses comandos direto, vocês precisam importar essa biblioteca aqui. Bom, o método da bissecção, eu já coloquei aqui o código para vocês, só para vocês testarem. Então, quando vocês quiserem utilizar ele, é só copiar esse código aqui e mudar a função de entrada. Bom, as vantagens do método da bissecção. Ele é de fácil implementação, ele é estável e vai chegar sempre numa solução, e ele tem um desempenho previsível, né? Se você for fazendo as iterações dele, sem errar ali muito nas contas, você vai chegar em uma solução. O problema é que a quantidade de vezes que você vai fazer, a quantidade de iterações, vai depender da tolerância e também do intervalo que você vai iniciar. Então, ele tem as desvantagens de ser lento no seu processo de busca de soluções, e ele também precisa de um intervalo inicial. Então, se você começa com um intervalo muito grande, você vai ter que fazer mais iterações para chegar na raiz. E isso aí vai aumentar o número de operações que o seu método vai necessitar. Uma melhora no método da bissecção é o método Regula Falsi, que é o método da posição falsa. Por quê? O método da bissecção, ele utiliza o ponto médio, enquanto que o método da posição falsa, ele vai substituir o ponto médio pelo ponto que intersecta o eixo das abscissas da reta que passa pelos pontos da função nos extremos do intervalo. Vamos lá, vamos ver isso geometricamente. Então, o meu ponto, em vez de eu considerar o ponto médio, eu vou considerar um ponto X, que é o ponto de interseção da reta que liga a F no extremo inferior e a F no extremo superior. E como é que esse ponto ele é calculado? Ele é calculado pela média ponderada dos limites do intervalo que contém a raiz A e B. Então, X vai ser A F de B menos B F de A sobre F de B menos F de A. Bem mais simples, né? Vamos ver um exemplo como que esse método funciona. Então, eu tenho lá a minha função f de x, que é exponencial de x menos 2x menos 1. Beleza. Encontrar a estimativa usando o método da posição falsa dessa função com tolerância delta, ou aqui agora a gente tem tolerâncias, delta de 0,1 e epsilon de 0,1. Beleza. E, então, graficamente, essa função aqui, ela vai passar ali entre 1 e menos 1,5. Então, o meu intervalo aqui, eu vou pegar entre 1 e 2. Então, tomamos o intervalo um e 2. Bom, pelo nosso método, a gente tem que iniciar verificando se existe uma raiz nesse intervalo. Então, eu tenho que calcular a f nesses extremos. Então,
f de A e f de B para verificar se é negativo, sendo aqui A e B. Então, f de A vai ser a f de 1, que vai ser a exponencial de 1 menos 2 vezes 1 menos 1. Beleza? Isso aqui vai dar menos 0,28. Concordam? Sim. Sim. Ótimo. F de B vai ser F em 2. F de 2 vai ser exponencial de 2 menos 2 vezes 2 menos 1. E isso aqui vai dar 2,38. Ótimo, então aqui eu tenho um valor negativo e um valor positivo. Então, eu já verifiquei que f de A vezes f de B é negativo, existe uma função, existe uma raiz nesse intervalo. Bom, se existe raiz, eu vou usar o meu método da posição falsa. O método da posição falsa me diz para calcular o ponto x de interseção da reta f de A e f de B, certo? Então, qual que é o meu ponto lá? Também vou chamar de M. É A, F de B, menos B, F de A, dividido por F de B, menos F de A. Substituindo tudo, A é 1, F de B, F de 2, B é 2, F de A, F de 1, dividido por F de 2 menos F de 1. 1 vezes F de 2 eu tenho aqui, que é, aqui, 2,38. 2 vezes F de 1 eu tenho aqui, que é menos 0,28. Tudo isso dividido por F de 2 é 2,38 e F de 1 é menos 0,28. Calculando tudo isso, nós vamos encontrar 1,10. Beleza? Bom, então eu encontrei o meu ponto, que é o meu ponto falso, e agora eu preciso calcular a f nesse ponto para verificar qual dos limites do intervalo eu posso substituir. Então, vamos lá. Calculamos a f no ponto M. Então, f de M é f de 1,10, que é exponencial de 1,10 menos 2 vezes 1,10 menos 1. E isso aqui vai ser menos 0,19. Menos 0,19 é negativo. Então, olhando aqui no meu intervalo, eu tenho f de A é negativo e f de B é positivo. Então, eu vou substituir o meu ponto falso pelo f de A. Certo?
Então, nós encontramos o novo intervalo que contém a raiz. Opa! 1.10, né? 1.10, que é o A, e o B é o 2. Beleza? Tem um novo intervalo, vou calcular mais uma vez o ponto falso. Então, aqui, o meu novo ponto falso vai ser M F de B menos B F de M F de B menos F de M. Beleza, o M é 1.10, F de B é 2.38. 2.38. O B é 2 e o F de M é menos 0,19. Dividido por F de B menos 0,19. Opa, não. F de B é 2,38. 2,38 menos, agora sim, F de B menos 0,19. Resolvendo essas continhas, a gente encontra 1.17. Beleza, encontrei um novo ponto falso. Meu próximo passo é calcular F nesse ponto. Então, verificamos o sinal da F em M1. Então, F de M1 é igual a F de 1.17, que é exponencial de 1.17 menos 2 vezes 1.17 menos 1. Isso aqui vai dar menos 0,11. Menos 0,11 é negativo, certo? Então, olhando aqui para o nosso intervalo, MB, a F na M, que é negativo, então eu vou substituir o M pelo M1. M1 é 1.17 e B é 2. 1.17 e 2. Beleza? Bom, a gente já fez 2 iterações desse método. Vamos calcular o erro para verificar se a gente pode parar? Podemos? Sim? Podemos. Oba! Certo. Esse exercício, ele traz 2 valores de tolerância, o delta e o epsilon. O delta é o valor
relativo do intervalo, o erro relativo do intervalo. E o epsilon, ele vai ser o valor absoluto da função na estimativa. Então, o meu erro relativo vai ser M1 menos B sobre M1. Isso aqui é 1,17 menos 2 dividido por 1,17. E eu vou deixar vocês calcular isso aqui, mas eu já sei que é maior que 0,1, que é o meu delta. E o meu erro, que é o módulo da F no meu valor estimado, então no M1. Isso aqui, F de M1 é menos 0,11. Então, menos 0,11. Que fica, então, positivo, né? 0,11. Que é também maior que 0,1, que é o nosso epsilon. Mas está chegando perto, né? Se vocês calcularem isso aqui também, vocês vão ver que é um valor pequeno. Então, vamos fazer mais uma iteração para ver se a gente chega aí nos nossos critérios de parada. Então, devemos fazer mais uma iteração. Então, o nosso método lá, a gente tem que calcular o ponto falso no intervalo, né? Então, calculamos. Ponto falso. Como é que a gente faz? É M1 F de B menos BF de M1 F de B menos F de M1. Beleza. M1, 1,17. F de B. F de B, 2,38. Menos P, 2. F de M1. F de M1. F de M1, menos 0,11. Menos 0,11. Dividido por 2,38 menos 0,11. E isso aqui vai dar aproximadamente 1,2. Beleza. Agora a gente precisa calcular a F nesse ponto que a gente encontrou para verificar o sinal dela. Precisamos encontrar o sinal da F em M2. Então, F de M2 vai ser M2, 1,2, F de 1,2, exponencial de 1,2 menos 2 vezes 1,2 menos 1. Isso. E isso aqui vai ser menos 0,06. Ótimo. E agora que eu encontrei um valor negativo para F. Professor, o meu deu próximo de 0,08. Poxa, sua calculadora tá diferente da minha. Mas eu vou na sua, só porque você comentou. É porque tá menos 0,079. Olha, o meu deu 0,06664. Deixa eu ver se eu errei uma coisa. Não, pode ser que são as aproximações.
certo? Então, ainda continua negativo. Vamos verificar qual dos intervalos nós vamos substituir, então. Olhando para a nossa f em M1, ela era negativa e f em B é positiva. Então, eu vou substituir por M2 agora. Assim, temos um intervalo M2B, que vai ser 1.2, 2. Vamos calcular o erro de novo? Então, o erro relativo vai ser os limites do intervalo, 1.2 menos 2 por 1.2, e o erro da função vai ser a f aplicada na minha última estimativa. E isso aqui é menos 0,08, que é finalmente menor que 0,1, que é o nosso epsilon. Então, a gente pode parar o nosso algoritmo. Logo, x estrela vai ser a minha última estimativa, 1.2 é raiz para f no intervalo. Qual foi o intervalo que eu iniciei? 1.2. 1 e 2. Com tolerância epsilon igual a 0,1. Beleza? Se eu diminuir a minha tolerância, eu posso chegar aí numa raiz mais precisa. Perguntas sobre o nosso método da posição falsa? Tranquilo, professor. Tranquilo, ótimo. Então, aqui, se a gente observar ali o gráfico da função, a gente vai verificar que nós estamos com alguma coisa mais menos que 1,5. Então, nós chegamos ali numa aproximação razoável. Bom, aqui nós temos, então, o pseudocódigo do método da posição falsa, e eu deixei como exercício para vocês implementar o algoritmo da posição falsa em Python. Dá para usar aquele código da bissecção, do método da bissecção, só precisa se atentar que o método da posição falsa usa um ponto falso. Então, tem que colocar ali o cálculo desse ponto em vez do ponto médio. Mas o algoritmo segue os mesmos passos. Então, quais que são as vantagens do método da posição falsa? Ele também é estável e converge para a solução procurada. Ele também é regular, previsível. Ele também precisa de um ponto inicial, então as desvantagens também são de lentidão, dependendo do tamanho do início do seu intervalo e das quantidades de iterações necessárias para chegar na raiz. Então, as vantagens e desvantagens tanto do método da bissecção quanto da posição falsa são os mesmos. Em termos gerais, os dois métodos, a gente precisa de um intervalo inicial para achar a raiz, né, para desenvolver o método e encontrar uma aproximação da raiz.
essa estimativa inicial a gente pode fazer por tentativa e erro, e a gente pode supor intervalos baseados no método do gráfico, que foi o que a gente viu no começo da aula de hoje. Dessa forma, a gente tem ali um chute direcionado por um intervalo que existe uma raiz. Beleza? O método da bissecção. A gente vai utilizar ali o valor médio do intervalo como novos valores para novos intervalos. E no método da posição falsa, nós vamos utilizar o ponto da reta que passa pelos pontos da f de A e da f de B, mas seguem os mesmos passos, os dois algoritmos. O que eu tinha para conversar hoje com vocês era isso. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos pela presença, pela atenção.